Com um pouco de vergonha na cara, muitos problemas dos dias atuais poderiam ser resolvidos de forma mais simples. É fato que a humanidade se tornou sem vergonha. Essa afirmação ofende muitas pessoas, ou elas se sentem ofendidas, mas é um fato. Existe uma sem-vergonhice escancarada. As pessoas sabem que erram, as pessoas sabem por que erram em sua maior parte, quais são suas fraquezas, onde poderiam melhorar, mas fecham os olhos, seguem adiante, driblam a vergonha na cara. O ser humano está sempre driblando a vergonha, buscando se sentir grandioso, megalomaníaco, alguém que domina os sentimentos, alguém que consegue passar por cima das admoestações interiores, porque tem um alvo, porque tem um objetivo, porque tem um propósito maior. Sempre existe uma desculpa, sempre existe uma justificativa. O sem vergonha sempre tem uma justificativa. Não tem vergonha na cara, com a desculpa, com a justificativa de que estão em busca da realização de algo que é maior, que é grandíssimo. E por isso, aquilo que poderia ajudar a maior parte das pessoas, que é ter um pouco de vergonha na cara, é colocado de lado. A sociedade está se tornando cada vez mais despudorada. O pudor está sendo colocado de lado. O ser humano se sente realmente grande por passar por cima do pudor. Sendo que pessoas sem pudor não têm valor algum, não têm ética, não têm compromisso com a vida, não têm responsabilidade com o próximo, com o meio ambiente, com a sociedade. Claro, ter compromisso com essa sociedade decadente é algo realmente difícil, não é lá muito motivador. Mas se a sociedade se tornou tão decadente é porque as pessoas são despudoradas, não têm vergonha na cara, não têm compromisso, não têm comprometimento, levam uma vida completamente interesseira, buscando a satisfação dos seus desejos. E para satisfazer esses desejos, colocam a vergonha de lado, o pudor de lado. Tudo que atrapalha a busca pelos prazeres, a satisfação dos desejos, é taxado como careta, como ultrapassado, como algo que não tem valor. Então, esta humanidade que busca cada vez mais a satisfação dos seus desejos passa por cima das indicações que o Espírito fornece. O Espírito se envergonha deste ser humano moderno. O Espírito tem pavor de toda a canalice desta existência pós-moderna, onde as pessoas vivem apenas para a casca. Porque o que é a modernidade? É viver para a casca. O que é ser alguém moderno? É ser alguém vazio, alguém que apenas fica maquiando a carcaça, enfeitando a carcaça. Onde o ser humano tem dentro de si o pudor, a vergonha na cara, a verdadeira ética, que não tem nada a ver com esta moralidade fraudada por costumes prostituídos. A ética, ela está no caráter, ela está na consciência interior, ela está na intuição. E esta moralidade dos dias atuais é apenas obra do próprio cabeção. Daquele que não é um leviano, daquele que não afundou ainda na vala comum da mediocridade, da decadência, da promiscuidade, mas que está preso a uma moralidade de cueca, costurada pelo cabeção, que quer passar por homem de bem,
homem moralmente correto. Tudo bem, pode até parecer existir um certo mérito nisso, mas é uma moralidade artificial. O ser humano precisa alcançar a ética de dentro para fora. É de dentro que o ser humano precisa partir, do núcleo, do espírito. Não adianta querer criar coisas aparentemente boas e aparentemente corretas com a mente, sem o consentimento do espírito, sem o ordenamento do espírito. Um homem aparentemente bondoso por fora segue uma bondade arquitetada pela mente, uma bondade artificial, o que por sua vez leva a uma vida enrijecida, uma vida monótona, o que retroalimenta os levianos, os decadentes, os promíscuos. Observemos as lutas e as brigas dos dias atuais, as lutas políticas. De um lado, os levianos decadentes, na vala comum da podridão, e do outro lado, pseudo-conservadores com sua moral artificial, pautada em preceitos enrijecidos. A sociedade hoje está nessa polarização de seres artificiais dos dois lados, sendo que a ética transcende esses dois lados. A ética transcende o cabeção. A ética transcende a artificialidade da mente que quer parecer boazinha diante de Deus, como Caim, aparece na Bíblia, lá no Velho Testamento, oferecendo a Deus suas ofertas de forma artificial, numa falsa moralidade, numa pseudo-moralidade, enquanto que Caim, com toda a naturalidade, com toda a simplicidade de dentro para fora, agradava a Deus com as suas oferendas. Isso nos permite entender muitas coisas dos dias atuais, esta artificialidade da moralidade, que não tem nada a ver com a verdadeira ética. E a verdadeira ética, ela é natural, a verdadeira ética, ela aponta para o ser humano o que ele precisa fazer. A verdadeira ética, ela traz consigo o pudor, traz consigo a vergonha diante da decadência, da fraqueza. Quando o ser humano dá uma escorregada, ele morre de vergonha e busca sair disso. Diferente da falsa moralidade, onde o sujeito, ele caminha pela vala comum da indecência, mas busca bancar diante dos demais uma moralidade esplendorosa. Algo que observamos nos religiosos, em larga escala e larga medida. Quantos religiosos não são completamente podres, mas por fora têm apenas uma casca de moralidade, enquanto que os levianos que atacam os religiosos, a mesma coisa. Então são dois grupos desviados e transviados se socando hoje nesta polarização política, polarização ideológica. E alguém que realmente busca o seu desenvolvimento espiritual, ele se descola disso. Pode até seguir até um determinado momento da sua vida, junto com uns ou outros, ou fazer parte de algum grupo, mas lá pelas tantas descobre a artificialidade disso tudo e sente dentro de si náuseas de ambos os grupos, de ambos os lados. Porque alguém que realmente busca o desenvolvimento espiritual, ele caminha solitariamente aqui pela vida. Lá pelas tantas, ele não se sente mais bem em nenhum grupo, em nenhum lado. E se relaciona com indivíduos, não mais com grupos, com indivíduos. E a vergonha na cara, ela é um auxílio, o pudor é um auxílio. Os seres humanos deveriam observar melhor em si as reações que sentem diante de suas ações, quando fazem algo. Se a consciência lá no fundo concorda com isso, se a consciência fica leve e tranquila, ou se a consciência fica pesada, amarrada,
se a consciência oprime, o ser humano tem dentro de si o oráculo, né? Coloco aqui bem entre aspas, o oráculo, que pode lhe apontar direções e orientações, e aponta. Basta o ser humano vigiar e orar dentro de si. Basta ele ouvir a sua intuição, que as respostas surgem ao longo da caminhada. E alguém espiritualizado, ele sente nojo dos grupalismos, dos modismos, das tendências dos dias atuais e busca seguir o seu caminho próprio, na marcha do seu tempo, na marcha do seu espírito, que tem compromisso com as leis espirituais, com a vontade do Criador, e não com as divisões e os divisionismos desta sociedade perdida, onde as pessoas estão se espancando por nada, pessoas perdidas se espancando entre si. Isso aí não leva a nada. E o sentimento de vergonha, ele auxilia em inúmeras coisas. Quando o ser humano sente vergonha de algo, quando o ser humano sente vergonha em si mesmo, por causa de si mesmo, por ter deslizado, por ter feito algo de errado, deve sinalizar isso, deve buscar aprender com isso, deve buscar através do sentimento de vergonha reconhecer suas fraquezas, os seus deslizes, seus erros, seus equívocos. Tudo reflete dentro de nós, todas as ações refletem dentro de nós. Basta nós olharmos para nós mesmos, basta nós analisarmos os efeitos disso tudo, não com o cabeção, mas com a intuição, com a simplicidade interior, com o coração aberto, como um aluno da vida que quer aprender alguma coisa. Esta é a humildade, esta é a honestidade. E quem trilha este caminho do autoconhecimento se envergonha dos seus deslizes, dos seus erros, dos seus equívocos, das suas fraquezas. Ao se olhar no espelho, sente vergonha dos seus erros. Claro, não deve se oprimir por causa disso, mas deve reconhecer seus erros e buscar melhorar para ser mais forte e não ceder mais às fraquezas. Então esse é o trabalho consigo mesmo, é o trabalho interior dentro de si. Mas nos dias atuais existem inúmeros discursos que dizem que o ser humano não precisa ter pudor, que isso é algo ultrapassado, que o ser humano não deve ter vergonha, que ele tem que experimentar tudo, que ele deve vivenciar tudo, que tudo é natural, tudo é cabível, que todos os prazeres são justificáveis, podem ser aceitados, podem ser, utilizados, podem ser idolatrados, adorados e louvados. Esse ser humano decadente, ele costuma louvar as piores coisas, idolatrar as piores coisas. E o sentimento de vergonha, ele é libertador. Quando o ser humano se envergonha de determinadas coisas, quando ele se envergonha diante de si mesmo, no silêncio, no seu espaço privado, é porque ali existe algo com o qual ele pode e deve aprender para melhorar e para não cair mais nas fraquezas e nos erros. O sentimento de vergonha, se levado a sério, a vergonha na cara, se levada a sério, pode ajudar em inúmeras coisas nessa vida. É um sentimento que não deve ser negligenciado de forma alguma. Superar a vergonha e o pudor não é crescimento, não é autossuperação, como alguns determinam. É decadência. É decadência, porque o pudor e a vergonha estão em nós como setas sinalizadoras, apontando o caminho. Apontando o caminho. E é preciso atentar para estes sentimentos. É preciso atentar, porque se aprende, se pode aprender e se deve aprender com estes sentimentos. Certo, gente?
Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!